Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz da parte do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande estar com os irmãos e as irmãs na manhã deste domingo, por meio do canal da nossa igreja, para juntos estudarmos a palavra do Senhor, dando continuidade aos estudos da nossa Escola de Desenvolvimento da Vida. Convido você a orar comigo nessa manhã. Feche os seus olhos. Pai Santo, nós queremos te agradecer e te louvar por mais essa manhã. Queremos colocar diante de ti esse período de estudo, pedir que o seu Santo Espírito venha iluminar as nossas mentes, para que nós possamos aprender e também possamos colocar em prática tudo aquilo que aprendermos em nossa vida. É assim que oramos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, nós estamos no módulo de adoração e a nossa irmã Márcia Torres esteve com vocês nas últimas 2 semanas estudando acerca da prática do estudo bíblico. E hoje nós estaremos iniciando a primeira parte da prática da oração. E esse módulo de adoração é um módulo bem prático e precisa ser, porque a adoração não é uma abstração. Ela precisa se traduzir em elementos práticos no nosso dia a dia. Então, tudo o que a nossa lição vai trabalhar, em relação à prática do estudo bíblico, à prática da oração, em relação ao dia do Senhor, também em dízimos e ofertas, tudo isso são formas práticas onde nós podemos adorar a Deus. E entrando na nossa lição, temos competências a serem construídas. Ao final desses estudos, nós devemos aplicar um programa diário de oração. E as competências secundárias são descrever o modelo de oração, caracterizar e aplicar os aspectos da oração eficaz e avaliar a oração agradável a Deus. Nesse primeiro momento, queria pensar com vocês acerca do que significa a oração. O que é a oração? Quando nós procuramos no dicionário bíblico, ou então no dicionário da língua portuguesa, nós vamos achar vários significados para a palavra oração. E eles vão dizer que a oração é pedir, invocar, suspirar, louvar, regozijar-se, meditar e adorar. Então, são vários significados da palavra que podem ser aplicados à oração, mas é interessante notar que nós geralmente nos prendemos apenas ao aspecto do pedir, mas a oração não deve se restringir somente a isso. Apesar de fazer parte também da gente pedir aquilo que a gente precisa a Deus, apresentar diante dele as nossas petições, nós precisamos também utilizar os outros aspectos da oração. E quando nós vemos todos esses aspectos da oração, nós lembramos do livro de Salmos. Os Salmos têm uma diversidade enorme de orações, de poesias que podem ser direcionadas a Deus e falam a respeito de vários temas, tanto de pedidos como invocação a Deus, como louvor, como regozijo. E nós separamos alguns exemplos. O Salmo 42 é um salmo que vai falar, com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele exponho a minha queixa. O Salmo 40 vai falar, esperei confiantemente no Senhor e ele se inclinou para mim, me ouviu na minha hora de angústia. O Salmo 84 vai falar acerca do templo, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios.
O Salmo 100 vai falar a respeito do ingresso ao templo. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Então, vários temas que nós podemos observar quando percorremos o livro dos Salmos. Outra face da oração é que a oração é um instrumento de comunicação, onde o humano entra em contato com o divino. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, na literatura profética, nós vemos a oração assumindo essa forma de diálogo entre Deus e o homem, entre o profeta e Javé. Então, o Senhor vai até o profeta e fala a ele o que ele tem que dizer ao povo, ou às autoridades de seu tempo, e o profeta também fala com Deus, falando a respeito dos seus questionamentos, das suas dúvidas. Então nós vemos esse diálogo, essa conversa, e oração é isso. Nós nos colocarmos diante de Deus para falarmos com Ele e também ouvirmos Ele falar conosco. E isso só acontece porque Deus é um ser pessoal e vivo. E Ele precisa ser invocado dessa maneira. Então, o fato de Deus ser um Deus triuno fala muito a respeito disso. Que Deus é um Deus relacional. Diferente do judaísmo, o cristianismo crê num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, desde a eternidade, Deus nunca esteve só. A Trindade é uma comunidade. Nós cremos num Deus que é uma comunidade. E isso fica muito fácil perceber também essa intenção de Deus em gerar também relacionamentos com as pessoas e entre as pessoas. Nós vemos na criação Deus criando o homem e depois vê que o homem estava sozinho e vê que aquilo não era bom e cria a mulher. Vemos também na literatura sapiencial falar acerca disso, que é melhor serem dois do que um. E vemos também Deus trabalhando com a sua igreja, montando um povo diverso, de pessoas de todas as nacionalidades, de todas as raças, e congregando esse povo, fazendo com que eles vivam em relacionamento, em comunhão. Então Deus tem esse desejo de se relacionar conosco. Ele vive num relacionamento eterno com as pessoas da Trindade e Ele quer também se relacionar com cada um de nós, e isso acontece por meio da oração. Outra coisa que eu quero pensar com vocês acerca da oração é o porquê, a motivação de nós orarmos. Por que orar? E às vezes nós podemos nos questionar, por que nós temos que orar se Deus é um Deus onisciente que sabe de todas as coisas? Então, Ele já sabe tudo que eu estou pensando, que eu vou falar. Para que então orar? O teólogo e reformador da igreja, João Calvino, ele enxergava a oração como um exercício contínuo da fé. E ele apresentou 3 motivos pelo qual nós devemos orar. O primeiro deles é para que o nosso coração sempre se inflame com um desejo sério e ardente de buscá-lo, amá-lo e servi-lo, enquanto nos habituamos a procurar seu auxílio como âncora sagrada em toda necessidade. Ou seja, Calvino enxerga a oração como um combustível para a vida do cristão, pelo meio do qual ele vai estar sempre ali, a sua chama sempre acesa diante de Deus. Ele vai estar sempre aquecido diante de Deus. E isso vai motivar o cristão, o crente em Cristo Jesus,
a buscar a Deus, a servir a Deus, a amar a Deus. E também a oração vai servir como uma âncora que traz segurança no meio da tempestade. E no meio dos momentos de dificuldade e crise, por meio da oração nós podemos nos refugiar em Deus e depositar nele a nossa confiança e entender que mesmo num momento difícil nós estamos seguros nele. O segundo motivo qual Calvino mostrou que nós devemos orar é para que nenhum desejo, nenhuma vontade da qual nos envergonhamos na presença dele possa penetrar na nossa mente, enquanto aprendemos a depositar todos os nossos desejos em sua presença e derramar nosso coração diante dele. Então, por meio da oração, nós estabelecemos aí uma relação de confiança com Deus. E uma relação que é saudável para a nossa mente, porque nós podemos, ao longo do tempo, confiar nele de tal forma que podemos colocar diante dele todas as nossas questões, tudo aquilo que aflige a nossa mente, a nossa alma, e podemos fazer isso sem restrições e sem reservas. Podemos realmente nos derramar completamente na presença de Deus. E Deus é o único com quem nós podemos fazer isso de maneira plena, porque Ele não vai nos julgar, Ele não vai ter nenhum tipo de problema com nada daquilo que nós apresentemos diante dele. Mesmo aquelas questões que a gente acha que são supérfluas ou daquelas que nós achamos importantes, Deus, Ele nos ouve e diante dele nós podemos levar todas elas. O terceiro motivo pelo qual nós devemos orar, que Calvino nos apresenta, é para que estejamos preparados para receber todos os seus benefícios, com verdadeira gratidão, enquanto nossas orações nos fazem lembrar de que tudo procede de suas mãos. Além disso, tendo obtido o que pedimos, sejamos persuadidos de que Ele respondeu às nossas orações. Então, quando nós oramos, e a oração é uma prática constante na nossa vida, nós ficamos mais sensíveis para perceber as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Aquilo que acontece ou que chega até nós, não vamos enxergar como sorte ou como obra do acaso, mas vamos conseguir enxergar a mão de Deus em cada aspecto da nossa vida. Vamos ver que Ele cuida de nós, que é Ele quem providencia todo o nosso sustento, é Ele que nos livra das situações difíceis e de adversidade. E quando nós estamos constantemente orando, nós aprendemos também a ser gratos a Ele por isso, por esse cuidado, por essa sua providência, e entendemos que tudo isso é também resposta daquelas orações que levamos e entregamos na sua presença. E também o autor vai também nos propor, aqui na lição, modelo de oração. E quando nós falamos sobre oração e começamos a nos aprofundar, nós lembramos do apóstolo Paulo, que vem falar que uma constatação, que nós não sabemos como orar. Em Romanos 8:26 ele vai falar isso. E também isso foi uma questão dos discípulos de Jesus. No texto do Evangelho de Lucas, antes da oração do Pai Nosso, vai mostrar essa carência dos discípulos em ver o Mestre orando, Jesus orando, e querer saber: Mestre, nos ensine a orar. Ou seja, a oração é uma coisa que nós não sabemos fazer, mas que pode também ser aprendida. E em resposta a isso, Jesus vai falar aos seus discípulos, vai ensinar aquela oração que tem sido um modelo para os cristãos de todas as eras
e que norteiam ali a nossa caminhada, que é a oração conhecida como oração do Pai Nosso. E com essa oração, nós aprendemos algumas coisas bem práticas e interessantes a respeito da oração. Então, a oração começa com o Pai Nosso e mostrando que nós podemos nos chegar a Deus como família. Nós somos filhos de Deus e podemos nos chegar a Ele de maneira simples. Ele não começa uma oração com uma palavra, difícil, ou chamando Deus, por um nome complicado. Não, ele chama na simplicidade do tratamento de um pai com filho. Simplesmente Pai Nosso. Ou seja, nós estamos em casa, estamos em família. A oração é para ser uma conversa simples, como uma conversa dentro da sua casa, com o seu pai, com quem você tem intimidade, não precisa de títulos para ficar chamando por ele. Apenas Pai. Outro aspecto que apresenta a oração do Pai Nosso é que essa oração nos ajuda também a reconhecer a santidade de Deus, o quanto Ele é único, o quanto o nome dele não se compara a nenhum outro nome, e que nós não podemos associá-lo a nada que existe, porque Ele é distinto, Ele não tem nada que se compare a Ele. Outro aspecto da oração do Pai Nosso que nos ensina é a desejar, a ter anseio pelas coisas de Deus, pelo reino de Deus, um reino que se estabeleça no nosso tempo, que é um reino que é permeado pela justiça e pela paz. É desejar esse governo de Deus. Também fala a respeito da oração como ser submisso à vontade de Deus. Na oração nós devemos buscar sempre a vontade de Deus, que essa vontade dele se cumpra nas nossas vidas. Independente daquilo que nós precisamos ou vamos colocar diante de Deus, nós precisamos estar sempre com essa disposição de que a vontade de Deus acima da nossa seja feita. Outra coisa que a oração do Pai Nosso nos ensina é a se contentar com aquilo que é essencial. Vai falar do pão diário, do pão nosso de cada dia nos dá hoje, ou seja, aquilo que é o necessário para a nossa sobrevivência. Nada de luxos ou de pompa que a gente possa querer, não. A gente pode pedir aquilo que é o básico, o essencial. Outra coisa também que a oração nos ensina é a respeito da prática da misericórdia. O texto fala de perdão. Quando você pede perdão, você reconhece que necessita do favor de Deus, mas ele condiciona esse pedido de perdão a prática da misericórdia para com o seu irmão. Ele fala, perdoa-nos como nós perdoamos. Então isso a oração também nos ensina. E por fim, a oração do Pai Nosso nos ensina também a reconhecer que nós precisamos de Deus, que nós precisamos de ajuda nos dias de tentação, para que Ele também nos livre dos males dessa vida. Nós precisamos nos colocar diante de Deus nesse sentido, pedindo a sua proteção, pedindo que Ele nos guarde, que Ele esteja ao nosso lado para podermos passar pelas situações, pelas tribulações da vida. E por fim, nós temos o auxílio do Espírito Santo também na oração. Inicialmente nós vimos que nós não sabemos como orar, vimos ali Jesus nos ensinando um pouco como se chegar à presença de Deus por meio da oração, mas também Paulo vai falar para nós que o Espírito Santo também nos auxilia na oração. Ele consegue traduzir diante de Deus aquilo que a gente, na nossa fraqueza, na nossa debilidade, muitas vezes não consegue. Ele pega aquilo que
a nossa oração imperfeita e consegue transmitir a Deus aquilo que nós precisamos falar a Ele. Então, queria ficar por aqui, mas queria apresentar alguns desafios para vocês. O primeiro deles é que, como nós falamos dos aspectos da oração, queria incentivar você a desenvolver esses outros aspectos da oração. E queria que você escrevesse no comentário um salmo que foi uma oração para você no momento da sua vida, ou então um salmo que te acompanha ao longo da sua vida cristã. Pense nisso, escreva no comentário, compartilha com a gente, que nós vamos ficar muito felizes em saber ali a sua experiência. E o outro desafio é separar um dia da semana em que você já está acostumado a praticar a sua oração e nesse dia você não pedir nada. Quero te desafiar a trabalhar outro aspecto da oração, ou a gratidão, ou então o louvor, ou a exaltação a Deus. Faça isso e também coloque no comentário como foi a sua experiência. Então foi muito bom estar com vocês nessa manhã e eu espero você na próxima semana para estarmos concluindo esse nosso estudo acerca da prática da oração. Que Deus te abençoe e até a próxima.